O governo Lula ainda nem começou, mas com as coisas que ele vem pedindo, negociando e nomeando, as pessoas que ele vem nomeando até agora, a gente já pode ter alguma ideia do caminho que ele vai buscar trilhar em algumas áreas, em especial a que eu vou falar nesse vídeo aqui, que é a economia. E por tudo que ele fez até agora, embora haja sinais em ambas as direções, eu diria que até agora os sinais estão mais para o lado do preocupante do que para o lado do animador. Mas antes de eu destrinchar aqui esses motivos, aproveita que você está aqui e já se inscreva no meu canal. Eu sou Joel Pinheiro, trago sempre discussões de política, sociedade e cultura, buscando sempre objetividade, mas também posicionamento. Vamos lá, economia no governo Lula. Não é a primeira vez que eu falo desse tema aqui, mas agora a gente tem mais elementos para imaginar, para pensar, para prever que direções o governo deve trilhar. O que o Lula tem feito na economia? Ele tem dado sinais de que ele vai buscar um governo mais responsável, do ponto de vista fiscal, ou seja, que controla as contas públicas, um governo de reformas que busca modernizar nosso ambiente de negócios, um governo de integração econômica, ou, por outro lado, um governo de irresponsabilidade fiscal, um governo que busca ter mais dirigismo estatal em vez de um ambiente de negócios mais eficiente. Um governo que busca trazer esse desenvolvimento fomentando apenas o mercado interno, sem se preocupar com a integração econômica mundial. Até agora eu diria que esse segundo lado está tendo mais elementos. Tá? Primeiro, por quê? Qual foi o que o governo mais tem se empenhado em negociar? A PEC da transição. No momento atual, pelo que passou pelo Senado, vai ser uma PEC que vai liberar, fora do teto de gastos, 168 bilhões de reais para o governo no ano que vem e em 2024. Gastos fora do teto de gastos. Em alguma medida, eu acho que algum tipo de PEC da transição era quase inevitável. O orçamento que o governo Bolsonaro pensou para 2023, ele deixa de fora a área social, educação, diversos gastos inescapáveis, imprescindíveis do governo, de uma forma brutal, de uma forma quase criminosa. Não dá, sabe? Aquele orçamento não dá para ser a realidade. O governo ia ter que compor aquilo e, mais do que isso, o governo Lula se comprometeu, assim como o Bolsonaro estava se comprometendo também, em manter todo o ano que vem, imagino eu no futuro também, os R$600 de Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, ou chame como quiser. Um programa social muito ruim, porque pouco efetivo do governo Bolsonaro. Óbvio, trazer o dinheiro para quem precisa é bom. Agora, o programa foi desenhado de uma maneira pelo governo que ele incentivou, por exemplo, a criação de milhões e milhões e milhões, o registro de milhões de famílias de uma pessoa só. Então, as pessoas de uma mesma família se dividem, fingem que são várias famílias para cada um ganhar os seus 600 ali. Isso acaba tendo um impacto social baixo para um impacto fiscal de gasto alto. E o governo Lula já se comprometeu aí a fazer esse programa ano que vem e até agora não deu nenhuma amostra de que ele vai buscar corrigir essas distorções que, segundo alguns cálculos, como o do Mansueto Almeida, esse economista que inclusive trabalhou no governo Bolsonaro e teve um bom papel, de que até 15 bilhões dele poderia ser reduzido se você simplesmente corrigisse algumas distorções. Tá? Mas enfim, o governo se comprometeu com isso. Algum tipo de PEC da transição a gente veria. Mas há muitas estimativas por aí que poderia ser algo na ordem de 100 bilhões. O governo Lula chutou alto, pedindo 200. Ruim, muito mais. Quanto mais acima do que precisa for, mais o governo vai ter dificuldade lá na frente de produzir superávites fiscais, ou seja, ser capaz, primários, ser capaz de gastar menos do que ele arrecada no gasto operacional do governo, e menos vai ser capaz de passar um mínimo de confiança para investidores internos e externos de que o Estado brasileiro é solvente, sabe? De que ele vai ser capaz de honrar no futuro com as suas obrigações. Então, quanto mais alto for esse valor desnecessariamente, menos confiança vai ter, portanto, expectativa de juros mais altos e inflação subindo também, conforme a confiança no país diminua. 168 ainda é alto. É menor do que o 200, mas ainda é alto. Do lado positivo, e houve notícias do lado positivo.
a gente teve a nomeação, e muita gente vai me criticar aqui, hein? Mas, peraí, gente, porque eu acho que também não contribui nada a postura da pessoa que, não, se é Lula, se é PT, se é esquerda, então tudo é sempre um desastre, é a pior forma possível, é tudo um bando de Venezuela, gente que quer transformar o Brasil em Venezuela. Esse tipo de histeria, ele também não ajuda a fazer uma análise minimamente razoável, tá? O governo anunciou 2 nomeações para ministros, uma do Rui Costa na Casa Civil. Casa Civil está diretamente ligada a determinar prioridades do governo, a agenda que vai unir os ministérios, que o presidente vai dar mais atenção, o que ele vai levar para o Congresso, sabe? Tudo isso passa pela Casa Civil. E o Rui Costa é um político do PT, político petista, ex-governador da Bahia, mas com um histórico de ser aí sim um político muito pragmático, muito responsável. Há quem diga, que chame até de um político liberal dentro do PT, do ponto de vista econômico, porque sim, quer privatizações, quer uma economia mais moderna. Não porque ele seja um ardoroso defensor do liberalismo, do libertarianismo, da escola de Chicago, de seja lá o que for, mas porque são medidas que funcionam, são medidas que o gestor público tem que estar disposto a fazer, e o Brasil tem um longo caminho para se atualizar nessas páginas, né, nessa parte. Então, para mim, a nomeação do Rui Costa é um ponto positivo do governo. A nomeação do Haddad para o ministro da Economia, eu não sei se eu não veria como tão positiva assim, mas eu também acho que, assim, dado que poderia ser, é bem razoável. Isso eu já discuti em outros vídeos aqui, antes dele ser nomeado. Poderia ser um economista totalmente translocado, ligado às teses mais desenvolvimentistas, heterodoxas, de que não, o bom mesmo é o governo gastar o quanto puder, porque daí o país cresce, ou mexer no câmbio, porque daí se a taxa de câmbio, se o real desvaloriza, a gente exporta mais, ou baixa os juros na canetada, para daí todo mundo investir. O Haddad não é assim. Pode ter muitas críticas ao Haddad, perfeito, mas a visão econômica dele não é essa. Não era essa nem na Prefeitura de São Paulo. Se vocês vão lembrar, o Haddad foi contra o passe livre, né? Ele foi o prefeito aqui em São Paulo que vetou a ideia do passe livre aqui, porque não tinha dinheiro, não ia dar, era irresponsável. Na economia, ele pode não ser exatamente um ortodoxo, um super fiscalista, que quer controlar as contas públicas certinho, mas ele também não é um irresponsável deslocado. Tanto que ele próprio tem falado de prioridades dele, que ele levanta 2. Uma, e essa é muito positiva, a reforma tributária, vou falar mais dela à frente, e a outra, uma nova regra fiscal. Teto de gastos já foi, gente. O governo Bolsonaro matou o teto de gastos, e o Lula, pedindo a PEC da transição, termina de enterrá-lo. O que adianta uma regra que toda vez que o governo precisa, o Congresso vai lá e fura a regra? Alguém ainda acredita que o teto está tendo qualquer tipo de valor aí? Não está. É realista achar que o governo vai conseguir se pautar pelo teto no futuro? Também não é. Precisa de uma regra nova. Eu acho muito melhor dizer com todas as letras, como o Haddad tem feito. Não, vamos sentar para discutir uma nova regra fiscal, junto com o Congresso, junto com a sociedade. Muito melhor isso do que fingir que vai seguir o teto. E daí, cada nova necessidade, e sempre surgem necessidades, fura o teto e consegue o apoio do Congresso. Tá? Muito melhor. Então, o Haddad na economia, perto do que poderia ter sido, achei bastante razoável. Agora, existe uma expectativa de que algum outro ministério, por exemplo, o Ministério do Planejamento, possa ter nomes mais, aí sim, liberais, mais ligados aí ao que a gente poderia chamar de ortodoxia. Eu lembro que levantaram-se alguns nomes, uma época era o Pércio Arida, mas parece que ele não vai. Até alguém dessa linha dentro do governo também, para levantar outras ideias, para fazer um contraponto e ter o Lula escolhendo, eu acho que estaria de muito bom tamanho. O problema é que ainda não está claro se vai ter isso. Ouvi o nome do Felipe Salto, também um grande economista, ser levantado como esse possível nome. Ele que trabalhou no Instituto Fiscal Independente do Senado brasileiro, fazendo um ótimo trabalho sobre contas públicas, informando a população. Depois foi secretário da Fazenda aqui em São Paulo. Né? Então, acho que é alguém que poderia agregar muito ao governo. Vamos ver. E tem diálogo, sim, com o PT. Vamos ver se isso vai para frente. Espero que vá, mas até agora não tem garantia nenhuma.
Talvez que a gente fique mesmo seja o Haddad como o grande nome da economia. E agora vem o que para mim é o que é de mais negativo nisso tudo, essa nomeação que foi feita agora. Aloísio Mercadante para o BNDES, para o Banco Público de Desenvolvimento aqui do Brasil. O Mercadante, sim, ele representa isso que eu descrevi antes, o economista heterodoxo, desenvolvimentista, que acredita que, sabe, é quase que um truque econômico chegar no desenvolvimento, no crescimento. Não tem que fazer uma lição de casa, não tem que cortar, não tem sacrifício nenhum, sabe? Não. Basta gastar que a gente chega lá. E colocar ele no BNDES é colocar ele potencialmente, não sei se vai ser isso, mas potencialmente é dar para um banco que tem bilhões de reais, que terá bilhões de reais à sua disposição, essa possibilidade de baixar juros de forma artificial para alimentar diversos setores com crédito barato, diversos setores escolhidos por critérios políticos. Foi uma das coisas que levou à ruína do governo Dilma. Lembram a política dos campeões nacionais, né? Vamos escolher esse empresário, essa empresa, esse setor, vamos bombá-lo. Deu no que deu. Cadê as grandes campeãs nacionais agora? Tudo um fracasso, né, gente? Quantos bilhões de reais não foram torrados nisso aí, nessas aventuras? Né? Quanta enganação, quanto estelionato não foi cometido no meio disso também. Então, o Aloísio Mercadante era quem estava por trás da nova matriz econômica da Dilma, pelo menos um dos nomes. Toda a carreira dele parece que teve ligado a projetos que não prosperaram, né? Que não deram certo, que geraram crises. Tem vídeo dele nos anos 80 sendo fiscal do Sarney, né? Propondo não, assim, impondo o controle de preços nos supermercados, como se isso fosse um jeito de combater a inflação. Eu não sei se até hoje ele sequer mudou de ideia quanto a isso. Talvez não. Então, realmente, só a nomeação dele já era muito ruim. Mas agora, junto com ela, veio algo que rivaliza nisso, que é o seguinte: pela lei das estatais, passada no governo Temer, a pessoa que trabalhou no partido, na gestão partidária, acho que é 3 anos antes, não pode ser nomeado para uma estatal. Né? Há quem diga que essa regra é muito restritiva, que, bons quadros partidários vão ficar de fora. Por outro lado, o que eu levanto é que ela pode ser bem restritiva, mas ela impede uma coisa que também era ruim, né? Que é você lotear, aparelhar estatais com quadros partidários, totalmente espúrios, só para dar um agrado para o amigo, para o aliado, para aquele político do seu partido que não conseguiu um cargo. Então, coloca ele nas estatais. Não. Estatal não pode servir para isso. Eu acho até que a lei pode ser discutida, como qualquer regra desse país. A lei das estatais, quem sabe, dá para melhorá-la. Eu acho que acabar com ela talvez não, mas quem sabe alguns pontos dela melhorar. Pode ser. Mas se você vai fazer isso, é porque você tem que estar pensando na melhora da gestão das estatais. Não é porque, oportunisticamente, você quer botar um aliado seu agora lá. Aí é que não dá. Aí é que mata toda a discussão, sabe? Em vez de buscar melhorar as instituições, você está buscando fazer um arremedo para se ajudar no curto prazo. E o longo prazo que se dane. Trazer essa discussão da lei das estatais neste contexto, de uma nomeação pontual, personalista, assim, é para essa pessoa que eu estou mudando a lei, isso é mandar o pior sinal possível. De dizer, não, no fundo essas regras todas que a gente buscou melhorar a gestão, fazer uma coisa um pouco mais séria aqui, e que trouxe resultados, as estatais estão melhores hoje em dia do que estavam no governo Dilma, é dizer que você está disposto a sacrificar tudo isso em nome desse interesse imediato. Então, para mim, essa rediscussão da lei das estatais para nomear um aliado é desastrosa. Claro, quando o Congresso se põe a discutir isso, não é só por causa do Mercadante. O Congresso, a maioria dos deputados, nem liga tanto assim, fora do que não são do PT. Mas eles sabem muito bem que derrubando agora a lei das estatais, abre a porteira. E não vai ser só o economista do PT que vai entrar ali, né, no futuro. Então, terrível, assim, é um sinal de
piora institucional no caso da gestão da economia pelo setor público. Tá? Muito ruim. Não foi só essa nomeação, houve outras duas também de secretários do Haddad, acho importante mencionar. Uma, o Gabriel Galípolo, que é do mercado financeiro, mas sempre teve uma cabeça mais aberta também, não é a cabeça normal do mercado financeiro. Parece ser um cara que leu muito, estudou muito e tem para si um objetivo que eu acho valioso, fazer PPPs, parcerias público-privadas. Essa é outra coisa que sempre o Haddad foi a favor. O Haddad também, seja como ministro, seja como prefeito, sempre primou por tentar levar adiante parcerias público-privadas, que podem ser excelentes, É muito superior à visão mais antiga de que não pode ter setor privado, é só setor público. É um grande avanço quanto a isso. Né? Não vejo o Haddad querendo fazer privatizações, mas boas parcerias público-privadas podem dar um excelente avanço em várias áreas que combinam as duas coisas. Você quer capital privado, você quer eficiência do setor privado, mas você também sabe que tem características próprias, tem características sociais ali que não dá para imaginar que é só empresas buscando lucro que vão dar conta das demandas sociais daquela área. Tá? Agora, uma boa PPP, assim como uma boa privatização, o diabo mora nos detalhes. Não dá para discutir em termos gerais, assim, ou a estatização também. Pode ter argumentos de empresas estatais que funcionam bem, de parcerias público-privadas que funcionam bem, de privatizações que funcionam bem, mas dependem de serem bem desenhadas e com pessoas também competentes para levá-las adiante. Né? Pega o exemplo de uma privatização como o governo Bolsonaro fez da Eletrobras. O que ele colocou ali no meio, o que o Congresso colocou ali no meio, e o governo apoiou, aprovou, claro, colocou ali no meio de exigências futuras, jabuticabas, que a gente vai ter que gastar bilhões de reais de termoelétricas em certas regiões totalmente fora do mapa relevante, em regiões que não precisaria estar contratando energia ali, mas só para contemplar aliados políticos de partidos que apoiaram, por favor. Aquilo é terrível. Então a privatização pode ser mal feita, a PPP pode ser bem feita. Acho boa essa prioridade. Agora, a gente vai saber se ela vai ser bem executada. Isso eu realmente não tenho elementos para dizer e para prever. Espero que sim. E o segundo, a nomeação, essa eu acho muito positiva, secretário do Haddad, o Bernard Api. O Api, ele é o nome por trás da proposta de reforma tributária que circula na Câmara dos Deputados. Acho que é a PEC 45, né? Tem duas, né? Tem uma do Senado e dos deputados. Não sei se é, mas enfim, aqui está na Câmara dos Deputados, pelo deputado Baleia Rossi, que é um grande avanço para o Brasil. Seria colocar o Brasil com imposto de valor agregado no mesmo patamar da maior parte dos países cuja economia funciona, e que vai desatar um nó do caos tributário brasileiro. O Haddad colocar ele ali mostra, como secretário, mostra que ele está falando a sério da reforma tributária. E isso é um golaço para o Brasil. Eu sei que a coisa do mercadante falou muito mais alto para os mercados aí ao longo de ontem, hoje. Mas para o longo prazo do Brasil, eu não tenho dúvida de que essa reforma tributária pode falar até mais alto. Né? Vamos ver se vai conseguir. Por quê? Porque o Haddad falar que quer reforma tributária, excelente. Falar que quer nova regra fiscal, excelente. Mas querer, é muito melhor querer do que não querer. Mas só querer está muito distante de realmente ser capaz de fazer, concorda? E ambas têm algo similar. Ambas vão exigir, para serem de fato feitas, em vez de só defendidas de forma teórica, mas feitas, elas vão exigir desagradar muita gente, desagradar muitos setores. Tá? Regra fiscal. Uma regra fiscal sozinha resolve alguma coisa? O teto sozinho resolve alguma coisa? Não resolvia nada. A regra fiscal é um incentivo para que o governo corte gastos em algum lugar. Tem gente, tem setores que recebem recursos do governo, seja em subsídios, seja em isenções fiscais, recebem dinheiro do governo. Eles têm, eu não tenho dúvidas, os seus bons argumentos para receber dinheiro do governo.
Eles acham que vão continuar recebendo dinheiro do governo, mas vai ser importantíssimo para o Brasil e para as contas públicas brasileiras que eles deixem de receber. E não importa qual for o setor. Quando o governo disser, eu vou cortar aqui, esse setor vai reclamar, vai fazer barulho, porque está lutando pelo interesse dele, que é legítimo. Tá? O governo vai ter que comprar inimigos. Até agora não disse onde vai cortar. Reforma tributária é a mesma coisa. A reorganização dos tributos do Brasil vai gerar muitos ganhadores, mas vai gerar perdedores também. Tem gente que hoje em dia, setores econômicos, que pagam menos imposto do que vão pagar depois de uma reforma que torne igual para todo mundo. Vão fazer barulho também. A questão da reforma tributária é a seguinte, se ela for feita, sim, inicialmente, bate pronto, uns são beneficiados e outros são prejudicados, sabe? O que esse aqui ganhou, esse aqui perdeu. Mas como você melhora o ambiente de negócios do Brasil, no passo seguinte é você todos começam a melhorar, todos melhoram. E o governo tem que ser capaz de negociar isso e conseguir que uma parte dessa melhora, ou pelo menos mostrar que uma parte dessa melhora irá para todos, inclusive para aqueles que, num primeiro momento, podem estar do lado perdedor. Mas não é fácil fazer essa negociação. Mas vai ter que fazer. Será que o Haddad está disposto? Não sabemos. Será que o Lula, essa é a maior pergunta, será que o Lula está, acho que o Haddad até está, na verdade, mas porque o Haddad não, eu acredito que ele realmente está levando a sério essas prioridades. Será que o Lula está disposto? Ou será que em nome da governabilidade ele vai tentar empurrar tudo isso o máximo que der, às vezes diz uma palavrinha ali e ponto final? Eu ainda não acho que ele vai chutar o balde total, também não acho isso, mas não precisa chutar o balde para fazer um trabalho muito ruim. O Brasil agora não está numa situação boa em que basta não fazer muita coisa que está indo na direção certa. Não está. A direção da inércia é ruim. Tem o risco de chutar o balde, né? Tem, existe. O mercadante está aí para não nos deixar esquecer, mas não está garantido também. Acho que o Lula, no final das contas, acaba pesando, acaba equilibrando. Mas está longe de garantir que vai fazer o trabalho necessário, né? Ah, João, mas será que o Congresso não vai exigir isso? Eu não vejo dessa forma. O Congresso pode exigir muitas coisas. Pautas mais impopulares com relação à direita, com relação, sei lá, um controle da mídia que envolvesse algum tipo de censura, aí eu acredito que o Congresso, que é bem de direita, controlaria, sim. Gasto público. É porque cortar gasto, sabe? Você não faz amigos, você não faz alianças cortando gasto, você faz alianças gastando. Há deputados que sim, primam pela responsabilidade fiscal e tudo, que vão bater o pé, mas são poucos. A maioria, inclusive dos de direita, não, eles querem recursos para a sua área. Então, acho que do ponto de vista da preparação do buraco, o Congresso não vai exigir, não vai fazer muita barreira, não. Agora, se o Lula empurrar o Brasil para o buraco, para a crise, como a Dilma fez, aí sim o Congresso vai, porque daí a popularidade do presidente despenca. Se o presidente tiver cometido algum crime de responsabilidade no meio disso tudo, o Congresso olha para isso e fala, a popularidade está no chão. A gente tem pouco a ganhar ficando aqui nesse barco. O país está instável, a economia está piorando cada vez mais. O governo violou as regras da gestão pública aqui. Temos a base para o impeachment. Aí eu acho que o Congresso pode entrar. Mas no campo econômico, o que eu estou tentando dizer, no campo econômico, o Congresso não entra tanto para impedir o problema. Ele entra para punir depois que o problema foi criado. Então, se o Lula resolver apostar no caminho da irresponsabilidade, eu não acho que num primeiro momento o Congresso vai colocar muita barreira no caminho, não. Vamos ver, o primeiro teste vai ser a PEC da transição. Eu acho que se passar essa de 168 bilhões por 2 anos, está mostrando que tudo bem, não é que o Congresso bancou tudo também, mas que ele muito mais foi para o lado de deixar do que o de barrar, né? Na área econômica. E é o que eu acho que a gente verá. Última coisa antes de terminar o vídeo. Puxa, Joel, mas então até você
Agora tá dizendo que o governo Lula tem riscos na economia, quem diria, hein? Mudou o discurso, né? Peraí, porque eu recebo muito desse tipo de comentário. Se você está achando que eu via de forma muito otimista o governo Lula na economia aí no passado, eu peço que você veja meus últimos vídeos, inclusive o vídeo que eu fiz, assim, acho que 1 ou 2 dias antes da eleição, sobre os riscos do governo Lula. Tá? Não venha me acusar de coisas que eu nunca falei, não. Eu estou tentando analisar a realidade, eu espero que o melhor, evidentemente. Acho um erro também de quem só vê coisa ruim, não é só coisa ruim. Tem elementos para os dois lados, mas tem sim algumas coisas que nos trazem bastante preocupação. A magnitude dessa PEC da transição, mercadante no BNDES, mudança da lei das estatais visando o mercadante. São 3 elementos que trazem muita preocupação. Rui Costa, as prioridades do Haddad, a nomeação do Bernardo Api, me parecem ser elementos que trazem motivos para a gente também poder ainda ter esperança. Eu não acredito que ninguém saiba o que vai acontecer, nem os membros do governo, talvez nem o Lula. A realidade vai se desenhando, as decisões vão sendo feitas. A gente só vai descobrir conforme for acontecendo. É isso aí.